decreta todos irmãos. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta de toda dor. Me transforma em um ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando. Maria de Nazaré. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta de toda dor. Me transforma em um ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando. Maria de Nazaré. Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui nesta noite especial de Natal, 25 de dezembro de 2021. Eu venho por meio desta anunciar a vocês a nossa companheira Carmen Silveira, que vem trazer aí uma palestra importantíssima sobre Maria, sobre Jesus, e eu espero que possa atingir de alguma forma, maneira positiva a todos vocês. Lembrando, pessoal, eu espero que estejam todos bem, suas famílias. Vamos sempre manter aquela bateria de orações aos nossos companheiros, principalmente nesses tempos difíceis de pandemia. Vamos procurar estudar o Evangelho, estudar pelo menos uma página, elevar o nosso pensamento a Jesus sempre que possível, aos nossos irmãos espirituais que estão aí ajudando o nosso planeta, ajudando as famílias, aqueles irmãos, aqueles amigos que precisam de ajuda, aquele amigo distante, aquele familiar distante que está necessitando de muito amparo, muita ajuda nesses momentos difíceis. Então, eu convido vocês a unir forças nesse fim de ano, nesse início de ano, para a gente sempre manter aquela vibração positiva, o padrão harmonioso dentro dos nossos lares, dentro do nosso íntimo. Então, queridos irmãos, quem puder doar uma cesta básica, a casa vai estar sempre receptiva, o Paulo de Tarso vai estar recebendo com muito carinho as doações, a roupa, os alimentos não perecíveis. Então, a gente está sempre aí de braços abertos.
Eu espero que vocês possam ter aí uma linda noite de reflexão com a nossa querida companheira Carmen Silveira, que preparou essa palestra aí com muito carinho, com muita dedicação para casa e para cada um de nós. Desde já, eu desejo um Feliz Natal, uma semana de muita luz, iluminação, uma semana de superação, sobretudo, uma semana com Jesus. Beijo! Olá, amigos queridos da União Fraternal Paulo de Tarso. Hoje é um dia muito comemorativo sobre o nascimento de Jesus no planeta Terra. Agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos, ao vivo, mas online. Por quê, meus amigos? É importante que as nossas casas, os nossos lares, se confraternizem na esperança de um mundo melhor. O tema da noite, caminhando e recordando Maria de Nazaré e Jesus, foi composto de vários estudos e também de uma viagem que eu fiz com Haroldo Dias Dutra, com um grupo de 40 pessoas, à Palestina, ao Oriente, de uma maneira geral. E passamos também pela Europa. Então, juntando todos os conhecimentos, nós trazemos para vocês essas oportunidades ao caminharmos por aqueles lugares há 2 anos atrás, em 2019, foi um sonho realizado, queridos amigos. E eu quero, com muita humildade, dividir com vocês esses momentos. Mas vamos iniciar trazendo o apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Quando no versículo 14, Paulo nos diz: graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo, e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. No versículo 15, ele nos diz: em verdade, somos para Deus o bom odor do Cristo, entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Neste final deste ano solar de 2021, nós gostaríamos muito, não é, meus amigos internautas, meus amigos familiares, meus amigos da família espiritual, que todos nós somos, de dizer que nós queremos sermos invadidos pelo perfume de Jesus, que Deus nos oferece através do seu Cristo, e que possamos ter o odor desse Cristo dentro de nós, nos favorecendo a boas realizações, a mudanças de hábito dos não tão bons para os bons. É muito bom estarmos juntos neste momento em que estamos adentrando ao mundo melhor, ao mundo de regeneração. Vamos falar do Natal, meus amigos. A história do Natal começa, na verdade, pelo menos 7.000 anos antes
do nascimento de Jesus. É tão antiga quanto a civilização e tem um motivo bem prático: celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano no hemisfério norte, que acontece no final do mês de dezembro. Dessa madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu, até o auge do verão, em que é o ponto de virada das trevas para a luz, o renascimento, poderíamos dizer, do sol. A volta dos dias mais longos significava a certeza de colheitas no ano seguinte. O povo assim esperava, o povo assim almejava conseguir ter a sua boa agricultura muito bem estabelecida. Entretanto, na Mesopotâmia, a celebração durava 12 dias em honra a Tamuz. Mas para os gregos, que aproveitavam esse solstício para cultivar Dionísio, o deus do vinho, enquanto os egípcios celebravam, relembravam o nascimento de Horus. Em Roma, a comemoração era o reflexo de tudo isso e muito mais. No dia 25 de dezembro, era nada mais do que festejar o velho solstício de inverno, pelo calendário atual diferente daqueles dos romanos, porque lá nesse calendário o fenômeno, na verdade, acontece no dia 20 e 21, dependendo do ano. Mas para nós passou a ser 25. O Papa Júlio I, no ano 350, celebra para a Igreja do Ocidente a solenidade de Natal em 25 de dezembro. Nesse calendário juliano, o solstício de inverno ocorria naquele dia, evento sendo celebrado por muitos povos do hemisfério norte como um novo renascimento do ciclo da vida. É uma felicidade depois de ter dias sem sol, com frio intenso, com neve abundante. O rei solar, do centro do universo do nosso sistema solar, do universo do nosso sistema solar, brilhando para dar vida e abundância. Entretanto, para pacificar os confrontos e cristianizar as festas pagãs, o imperador Constantino Grande, com o apoio do Papa Júlio I, decidiu fazer com que essas festas pagãs das Saturnais coincidissem com a celebração do nascimento do Messias. Dessa forma, amigos queridos, o nascimento do Filho de Deus, o Cristo, seria celebrado nesta data. E nós ficamos até hoje nos relembrando desse dia festivo em nossas vidas, o nascimento de Jesus. Alguns estudiosos estimaram como sendo o ano 28 depois de Cristo, a grosso modo, o 32º aniversário de Jesus. E, portanto, dessa maneira, ele teria nascido entre 6 e 4 antes de Cristo. Ou seja, existe um momento em que não exatamente estamos no ano 2021. Mas foi lá em Nazaré, na linda Nazaré da Palestina, que Jesus chegou. Porque Maria, de uma família muito nobre, recebera, através da sua vista, da sua visão, um anjo que anunciava a chegada de Jesus. E que ela, que já era noiva de José, seriam os pais de Jesus.
Entretanto, não foi em Nazaré que Jesus nasceu, foi em Belém de Judá. Mas nós vamos trazer algumas coisas a respeito desse nascimento. Porque hoje nós comemoramos esse nascimento relacionando num presépio bonito, onde sabemos que para Maria e José saírem da opressão de Roma, que sabedora de que o Messias nasceria, foi feita uma matança para que aqueles meninos de menos de 2 anos fossem mortos. Porque o César, na realidade, não queria que o Messias chegasse, porque ele ia salvar o mundo, trazendo um desconforto para aquele César romano, que no dizer de Roma era o salvador do mundo. Então Maria, com José, saíram de Nazaré para poderem ir, porque José, naquele momento, ele precisava estar em Belém para que ele pudesse dizer que estava vivo, como hoje nós fazemos. Precisava, junto ao governo, falar de si. Só os homens precisavam fazer isto. Então, saíram beirando o Rio Jordão. É quando no meio do caminho precisavam descansar, buscaram um local que pudessem estar. Entretanto, estava tudo lotado por causa do recenseamento que Roma exigia sempre. Então foi numa pequena estalagem que eles conseguiram não ficar dentro da estalagem, mas ficar fora, num local onde o casal estalageiro atendia aos seus animais. Então foi assim, naquele local, que Jesus, o Cristo de Deus, chegou ao mundo numa manjedoura, na presença de animais e também depois sendo visitados pelos 3 reis magos que seguiam aquela estrela brilhante no cosmos. Esses 3 seres eram bondosos. E eles tinham também a incumbência de dizer ao César se o Messias tinha nascido ou não. No 13º século da era cristã, renasce na Itália Franciscone de Assis, uma reencarnação de João Evangelista, que depois de dificuldades como soldado, ele ouviu uma voz que o incentivava a cultivar a igreja de Deus. E assim passou ele a se chamar Francisco, natural da cidade de Assis, Francisco de Assis. E lá na Úmbria, Francisco de Assis recria a cena do nascimento de Jesus para explicar ao povo como aquilo teria acontecido. Nós podemos
através dos 21 capítulos do Evangelho de João, usando qualquer Bíblia, mas oferecemos a todos a Bíblia de Jerusalém, saber como João, o discípulo amado do Cristo, nos confidencia o nascimento, o crescimento, o suplício e a volta de Jesus aos páramos superiores. Então, essa montagem do presépio ficou cada vez mais forte, sendo montado nas casas, nos lares, nas igrejas, em diversos locais, durante o ciclo de Natal. Muitos de nós colocam o presépio, pequeno, grande, no primeiro dia de dezembro, para que aqueles 4 domingos possam ser celebrados. Mas um outro símbolo que nós comemoramos é, sem dúvida nenhuma, a árvore de Natal, que é um dos símbolos mais emblemáticos da nossa festa natalina. Porque a tradição de montá-la numa proposta religiosa é muito recente. Pertence a Martinho Lutero, a principal figura da Reforma Protestante, que montou a primeira árvore em sua casa. Mas antes de Lutero, as pessoas já usavam árvores enfeitadas para comemorar a chegada do inverno. E é justamente por isso que muitas vezes nós não entendemos, mas não poderia ser uma árvore qualquer. Deveria ser um pinheiro com várias vertentes, vários tipos de pinheiro. Mas por que ser uma árvore que resiste à rigorosidade do inverno? Mas ela, por isso mesmo, é um símbolo de esperança e de paz, assim como Jesus para nós cristãos. Ela é sempre montada próximo à data festiva e muitas vezes é desmontada na liturgia do Dia de Reis, em 6 de janeiro. Já montaram o presépio, a árvore de vocês? Eu já fiz isso tudo, meus amigos, porque eu amo a festividade natalina. Claro que nós temos vários símbolos, mas eu quis trazer para todos nós as velas de Natal, que simbolizam a fé, a luz de Cristo que ilumina a humanidade. Na Alemanha, diz a lenda que o Senhor costumava colocar velas na janela para iluminar o caminho dos viajantes. Assim, as velas natalinas assumem a representatividade da luz que é o nascimento de Jesus, que traz para a vida das pessoas essa luminosidade, porque ele veio para dissipar as trevas, a escuridão. Assim, velas acesas de Natal revelam, do ponto de vista litúrgico, mas simbólico, a presença de Cristo naquele ambiente, além de representarem a fé no nascimento do Cristo. Hoje nós temos velas que não precisam ser acesas, velas com uma luzinha de LED. Mas algumas casas, em especial, mesmo no Brasil, naqueles lugares, no sul do Brasil, nos lugares mais frios, eles gostam de usar velas acesas. E algumas casas também eles preferem usar as velas acesas. Mas nós vamos agora fazer então o nosso passeio. Nós vamos trazer o evangelista João e Marcos, que nos falam sobre o lago de Genezaré ou Tiberíades, mas nos falam de uma cidade maravilhosa chamada Cafarnaum. Cafarnaum é uma das cidades
beirantes ao lago de Genezaré. É citada na Bíblia, especialmente em conexão com o ministério de Jesus. Mas no Novo Testamento, Cafarnaum tinha certa importância, porque o nome Cafarnaum muito provavelmente significa aldeia de Naum, que era uma pessoa muito próspera, uma variante grega do hebraico Kefarnaum. Como Naum significa compassivo, Cafarnaum também pode significar vila de compaixão, de compassividade. Então, lá, Jesus abriu a possibilidade dos seus milagres, de poder trazer para nós a sua realeza, como nos diz o nosso codificador Allan Kardec, no capítulo 14 e 15 da Gênese, e também, muitas vezes, nos mostrando no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, a realeza de Jesus. O servo do centurião romano foi um dos milagres que Jesus fez. A sogra de Pedro, aquela senhora que implicava muito e tinha uma dor de cabeça terrível, até que foi curada e passou a ajudar a Pedro e a Jesus. Vários exorcismos foram feitos, tanto fora da sinagoga como dentro da grande sinagoga de Cafarnaum. Mas a cura do paralítico, a cura do filho de um oficial romano, foram coisas, fatos importantes experienciados por todos. Nós podemos buscar na série da Amélia Rodrigues, Espírito, pela pena maravilhosa do nosso Divaldo Pereira Franco, muitas obras falando de Cafarnaum. Muitas obras falando de Cafarnaum. Entretanto, eu trouxe para vocês o nosso grupo chegando a Cafarnaum. Aqui nós temos 4 fotos. O grupo chegando, embaixo, algumas árvores da cidade, e aqui do lado direito, justamente uma árvore característica de Cafarnaum. Embaixo, nós vamos ter um local que se dizia que teria sido a casa de Simão Pedro Barjonas, que depois passou a ser aquele lugar de reunião dos discípulos de Jesus. Vou beber um pouquinho de água. O grupo todo ficou adorando as explicações do nosso guia, que falava em português, mas que já tinha estudado muitas vezes sobre o judaísmo, e ele nos beneficiou com as explicações. E nós trouxemos aqui um livro que compramos vários livros. Esse livro fala do Mar da Galileia, o Tiberíades, explicando sobre o nível das águas, explicando sobre que na realidade não era um mar de Quinerete, mas era sem dúvida um lago. Então, nós ficamos muito felizes de trazer para vocês o Mar da Galileia, Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Aqui é o nosso grupo, depois de muitos dias de viagem, chegando no local onde Jesus
com seus pés caminhou, junto com seus discípulos. E muitos, meus amigos, tiraram os sapatos e adentraram descalços no mar de Genezaré, no lago de Tiberíades, no mar da Galileia. Foi um momento espetacular. Foi um sonho, mesmo para as pessoas, como aquele grupo do Haroldo Dutra, que já era a 4ª vez que fazia aquela visitação àquele lago de Genezaré. Todos ficamos extasiados com a certeza de que já tínhamos estado lá. E se outrora nós não tínhamos reconhecido a grandeza de Jesus, neste 3º milênio, nós conseguimos fazê-lo. Foi muito bom, meus amigos. Eu reparto com vocês essas fotos, porque elas têm vibrações de amor e de paz. E aqui, a nossa chegada, todos felizes, buscando deixar as nossas coisinhas num local e adentrar naquele mar. E se isso não fosse o suficiente, nós fizemos um passeio num barco grande. Não igual aqueles barcos que Jesus trafegava junto com seus discípulos. Era um barco para atender aos visitantes que lá iam. Então foi um momento lindo, porque nós olhávamos para um lado, olhávamos para o outro, lembrávamos dos ensinamentos dos apóstolos e ficamos muito felizes em saber o que tudo tinha acontecido. Assim, amigos, nós trouxemos aqui essa parte aqui do lado esquerdo, é justamente a parte da chegada, que fala da água invadindo aquela vegetação junto com as pedras. E do lado direito, eu com 2 amigos tirando a foto, porque nós tiramos várias fotos, mas eu quis trazer essa foto com meu amigo Fabrício, que é de Londres. Ele é brasileiro, mas está em Londres, no Reino Unido. E o nosso querido amigo aqui de Portugal. E aqui uma foto dentro do barco com o nosso querido Haroldo Dutra Dias, que foi o nosso querido que nos possibilitou fazer essa viagem. Aqui a Carmen, como agradecendo a Deus essa possibilidade, e embaixo o Haroldo Dutra com a sua esposa, numa felicidade imensa. Então, o nosso grupo colocou uma blusa azul para que nós pudéssemos sermos vistos, né? Em cima é a nossa chegada do lado direito e embaixo é a nossa saída, já com o sol se pondo. Nós conseguimos ficar dias maravilhosos com calor e sol, porque mesmo que a Palestina tenha uma similaridade com as cidades ou com os estados mais quentes de nosso Brasil, existem dias chuvosos também. Seguindo, nós vamos ver que houve uma visita lá, exatamente na casa que Maria viveu, né? Na casa, em Nazaré. A casa em que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, viveu, depois da crucificação de seu filho. Lá essa casa fica em Éfeso,
na Turquia. Não é em Nazaré, mas a gente diz a casa de Maria de Nazaré. Do lado direito nós temos as ruínas, porque nós devemos de nos lembrar, meus amigos, que no Monte Caveira, nos últimos estertores da vida do Cristo de Jesus, ele olhou para aquela multidão e junto da cruz, daquele madeiro, estavam a sua mãe, Maria de Nazaré, estavam Maria de Magdala, a quem ele se apresentou mais tarde, sendo a primeira apresentação em corpo espiritual. Algumas mulheres, como Joana de Cusa, Susana, mas só um homem, João o Evangelista, o discípulo mais novo, mas mais espiritualizado de Jesus. Então, nessa hora, Jesus olhou para João e disse: João, eis aí a tua mãe, simbolizando para nós, na realidade, que Maria seria a nossa mãe espiritual, a mãe espiritual de toda a humanidade terrena. E para Maria, dizendo: Maria, eis aí o teu filho. Houve ali um comprometimento de que com a volta de Jesus à espiritualidade superior, João ficaria responsável para cuidar de Maria. E assim ele o fez em Éfeso, na Turquia. Então aqui nós estamos em Éfeso. Nesse ponto nós queremos abrir um parágrafo e dizer que o nosso querido Haroldo Dutra Dias, ele nos presenteou com leituras edificantes do livro Boa Nova, que é um livro em que Humberto de Campos, no mundo espiritual, descreve para Francisco Cândido Xavier as suas experiências como espírito, visualizando coisas que enquanto encarnado não conseguia. Então, Haroldo Dutra, em todos os lugares que nós íamos, ele nos fazia uma preleção e nós colocávamos, às vezes, algumas coisas para não atrapalhar o verbo e o conhecimento do Haroldo. Então ele sentou num local e nós ficamos ao largo e fomos visitar a casa de Maria. Nós temos embaixo o caminho da casa de Maria, com uma placa, e do lado direito nós temos um presépio montado eterno, mostrando a façanha de Francisco de Assis no século 13º. E nós aqui mostramos também uma placa falando de Maria e embaixo um ângulo da entrada da casa de Maria. Mas aqui do lado direito nós trouxemos dentro já da casa, que nós não podíamos, depois de um certo ponto, filmar nem fotografar. Então, amigos queridos, eu queria dizer da minha experiência mediúnica quando adentrei a casa. Eu adentrei a casa com um grupo de companheiros, porque era uma fila indiana que se fazia para a visitação do interior da casa. E, amigos, era muita gente. Em determinado ponto, eu quis colocar a minha mão nessa parede de pedras do lado direito, porque depois você virava e ia mais no interior. E ali simbolizava o local onde Maria tinha vivido realmente com João. E, amigos, quando eu botei a minha mão na parede,
vibração foi tão intensa que era como se a parede de pedras não existisse. E a minha mão penetrava naquela matéria da terceira dimensão e voltava. E eu caí em lágrimas, porque era como se eu pressentisse, eu sentisse, desculpe, aquelas vibrações augustas de Maria, que foram preservadas durante séculos. Porque depois eu fiz esse comentário com Haroldo, ele disse: Carmen, esta casinha, que na realidade ela foi modificada, preserva todas as vibrações que Maria conseguiu deixar perceber pela humanidade. Foi um dos momentos mais bonitos da minha viagem. Então eu trouxe 2 momentos maravilhosos para vocês. O primeiro momento é chegar no lago de Genezaré ou Tiberíades. E o segundo momento é chegar dentro da casinha de Maria, na Turquia, em Éfeso, onde ela passou muito tempo da sua vida com João. E nós trouxemos aqui Jesus nos convidando, através do evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 10 a 12. Eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, é o Senhor. Nós queremos agradecer muito, meus amigos, essa grande oportunidade de estarmos juntos, relembrando o caminhar junto àquelas terras de Jesus. Os caminhos em que Jesus passou, que Maria passou, que os apóstolos passaram, porque é Natal. É onde nós sabemos que Jesus nos convida, nos avisando que o ano de 2022 será melhor. Então eu quero agradecer a vocês e dizer: não se esqueçam que Ele é o governador do planeta Terra, Ele é o nosso guia, o nosso modelo. E na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec nos diz que Ele foi o espírito mais evoluído que chegou ao planeta, e ainda o é. Por isso é que Ele governa, mesmo nesse momento pandêmico, mesmo com as grandes catástrofes ou com as grandes bem-aventuranças que nós somos acometidos, Jesus que está no leme da embarcação, da barca do planeta Terra. Por isso, amigos, gratidão, gratidão e gratidão. Que essa união fraternal Paulo de Tarso receba dos nossos corações, aqui em uníssono, o agradecimento por nos propiciar essas relembranças desses momentos augustos e primorosos da chegada de Jesus no planeta e das festas de Natal que ainda hoje nós comemoramos. Feliz 2022! Que possamos amar mais, festejar mais a nossa mudança e dar ao outro o nosso amor, que já é grande, mas precisa sair de nós, porque assim é a caridade, quando nós espiritualmente nos doamos ao próximo, servimos, reencarnamos para servir. Que o nosso serviço em 2022 seja amplo e profundo, porque Jesus precisa de nós. Muita paz, meus amigos. Fiquem conosco.
Se na minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo é que meus desejos se realizem, será inútil dizer seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir, magoar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais, será inútil dizer livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim e nada faço para me modificar, será inútil dizer amém.